Oi, gente, tudo bem com vocês? Há uns dias atrás eu fiz uma postagem aqui com a seguinte frase: se Deus está regando, no tempo certo vai florescer. E eu tenho meditado muito nessa questão de florescer, nessa questão de dar frutos, porque quase que diariamente a gente se depara com postagens, né, que nos incentivam e que nos encorajam a florescer, a dar frutos, a crescer, né? Só que fazendo essa comparação das nossas vidas com uma planta, eu penso que uma planta, quando ela é plantada ou quando uma semente é lançada, ela não cresce de uma hora para outra. Ela passa por um processo para poder florescer, para poder crescer, né? E um dos primeiros passos desse processo são as raízes, porque as raízes elas precisam ser fixadas primeiro no solo, para que ela tenha condições necessárias de levar alimento para a planta, para que assim a planta possa crescer saudável. E na nossa vida não é diferente. Creio que a maioria das pessoas, ou se não todo mundo, né, tem lutado dia após dia, tem buscado realizar seus objetivos, tem lutado por um lugar ao sol, tem lutado para crescer, para de fato realmente florescer e alcançar os seus sonhos. Só que muitas vezes nós nos esquecemos que, antes de mais nada, nós precisamos fixar nossas raízes, porque são as raízes que vão nos dar condições necessárias de crescimento saudável. E as raízes, elas não podem ser vistas, porque as raízes elas ficam por debaixo do solo. As pessoas veem, nós vemos, né, as plantas, as flores, a gente chega num jardim, a gente vê um jardim ali cheio de plantas, cheio de flores, com muitas variedades, mas as raízes elas estão escondidas no solo. Mas se a planta não tiver raiz, ela morre. E na nossa vida é assim também. Muitas vezes as pessoas nos enxergam a pessoa que nós temos nos tornado, enxergam o fruto que nós temos dado, a planta que nós temos sido, né? A flor brotando. Mas as pessoas elas não conseguem enxergar as nossas raízes. Porque a raiz ela é algo muito particular, muito pessoal. E eu penso que as nossas raízes elas são as coisas que nós precisamos enfrentar e que as pessoas não podem ver aquilo que acontece no nosso secreto, no nosso íntimo, dentro de nós. As nossas raízes são os processos que nós precisamos vivenciar dia após dia e que nos proporcionam amadurecimento. É o perdão que nós precisamos ofertar, que muitas vezes é difícil, porque quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, o orgulho às vezes quer bater mais forte e a gente não quer passar por cima daquilo ali, mas quando a gente consegue romper, quando a gente consegue vencer, a gente é fortalecido, a gente sobe um degrau na nossa vida. São as dores, os traumas que a gente precisa superar, são as noites mal dormidas que você tem enfrentado, as lágrimas que você tem chorado sozinha, é o sofrimento que você precisa passar e que você muitas vezes não tem coragem de desabafar e de contar para ninguém aquilo que você tem enfrentado. E nós não podemos desprezar o processo, não despreza o teu processo. Às vezes a gente mira o alvo, a gente mira onde a gente quer chegar, a gente mira o objetivo que nós queremos alcançar, mas esquecemos que para a gente chegar até ali existe uma caminhada que a gente precisa fazer, pedras no nosso caminho que a gente vai ter que ultrapassar, coisas que a gente vai precisar ignorar, pessoas que a gente não vai poder levar em consideração porque vão nos desanimar, vão nos desmotivar, e assim a gente vai fixando as nossas raízes. Então, o que eu quero falar para você hoje é que a gente precisa passar pelo processo para ter um crescimento saudável, para amadurecer de verdade. Nós não podemos pular etapas. A gente tem sonhos, tem objetivos, tem metas. Acredito que todo mundo sonha na vida em ser bem-sucedido e muitas vezes a gente limita o sucesso por aquilo que as pessoas estão vendo aparentemente. Mas o sucesso ele é algo muito pessoal. E depois eu quero trazer um vídeo falando sobre o que é ser bem-sucedido de verdade. Ser bem-sucedido não são os aplausos das pessoas, não são números aqui no Instagram ou em outra rede social. Sucesso vai muito além disso.
Para a gente ser bem-sucedido de verdade, primeiro a gente tem que estar bem aqui dentro de nós. Quando nós somos pessoas satisfeitas, felizes, realizadas, gratas, não foi nem proposital estar com essa blusa aqui, né? Quando a gratidão, ela é abundante na nossa vida por aquilo que nós temos e até pelas dificuldades que nós precisamos vivenciar, a gente consegue crescer de fato saudável. E os frutos, as flores, elas são só consequência daquilo que nós conseguimos romper aqui dentro de nós. Porque quando uma flor ela vai fixando suas raízes, ela precisa romper o solo, né? Ela precisa ultrapassar ali os limites para poder se fixar bem e crescer bem. E na frase que eu coloquei, diz assim: se Deus está regando, no tempo certo vai florescer. Quem tem que nos regar, de fato, regar as nossas vidas, é Deus. Se Deus ele está no controle das nossas vidas, se nós estamos submissos à sua vontade, no tempo certo ele vai se encarregar de fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. E quando Deus ele é o jardineiro das nossas vidas e tem cuidado de nós, ele tem nos podado da maneira certa para nos proporcionar o crescimento saudável. Então que você se permita ser uma planta, uma flor nas mãos de Deus e que você saiba entender que as raízes elas são necessárias, que os processos são necessários, que é passando por esses desafios, rompendo esses desafios que nós poderemos crescer saudáveis. E também vou deixar aqui para você meditar que muitas vezes a gente deixa enraizar coisas dentro de nós que não são para ser enraizadas. A Bíblia ela fala também de raiz de amargura. Nós é quem escolhemos se as nossas raízes vão crescer saudáveis ou não. Somos nós quem decidimos se vamos abrir mão daquilo que tem nos feito mal ou não. Então, futuramente a gente pode conversar, né, sobre essa questão de deixar crescer dentro de nós a amargura, o orgulho, a vaidade. Mas por hora eu falo para você, valorize o processo e aprofunde as suas raízes. Nos seus momentos de intimidade, nos seus momentos de dificuldades, busque a Deus em oração. Porque quando a gente pensa que chegou ao limite, que não conseguiremos mais, Deus vem com a mão forte dele, poderosa, e nos faz crescer, e nos faz vencer. Porque a verdadeira vitória nós conseguimos alcançar quando nós estamos em Deus. Quando nós permitimos que Ele lute por nós, que Ele guerreie por nós, tá? Então eu quero que você pense nisso, que você reflita nisso, entregue para Deus os teus problemas, a tua ansiedade, os teus sofrimentos, as tuas preocupações, a mágoa que está dentro de você, o perdão que você não consegue oferecer, sabe? Seja bem sincero para Deus e fala: Senhor, existe algo dentro de mim que tem impedido o meu crescimento e eu preciso que o Senhor faça algo dentro de mim, que o Senhor me transforme, que o Senhor pode a minha planta, me pode, né? Para que eu possa crescer saudável e dar os frutos necessários e que as flores, né? Sejam flores bonitas e saudáveis através das nossas vidas. E é isso, pensem nisso, reflitam nisso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comenta aqui, deixa pelo menos um amém para me ajudar, né? Aqui no engajamento do Instagram. Se você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra, compartilha, salva esse vídeo e que Deus te abençoe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.